Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Oh,
Queridos, como eu disse, hoje, pela graça de Deus, eu quero trazer um estudo bíblico para você, um estudo bíblico em cima do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Então, esse capítulo é um capítulo muito rico, muito cheio de informações. E ele possui duas palavras muito importantes para mim e para você como cristão, como filho de Deus. Eu e você precisamos conhecer essas duas palavras. São duas palavras que são citadas vez após vez no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. E essas duas palavras são graça e justiça. Vamos dizer isso juntos? Graça e justiça. Nós precisamos conhecer essas duas palavras. Queridos, a graça de Deus se revelou em Jesus Cristo. Graça é o favor imerecido de Deus. É algo que não merecemos e mesmo assim Deus nos entregou, mesmo assim Deus nos presenteou com aquilo. Eu e você, por exemplo, não merecíamos o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Mas mesmo assim, por amor, por favor, por graça, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que Ele morresse por mim e por você. Ele assumisse o meu e o seu pecado. Nós não éramos dignos disso, nem merecedores, mas Ele por graça, por favor, por amor, fez mesmo assim. Isso é graça, um favor imerecido. A graça, ela não apenas nos traz salvação, mas a graça transforma as nossas vidas. A graça de Deus nos capacita. A graça de Deus nos permite viver o que não conseguiríamos produzir nas nossas próprias forças. Preste atenção nisso. A graça de Deus nos permite viver aquilo que não conseguiríamos produzir nas nossas próprias forças. Com a graça de Deus, nós vamos mais longe, mais rápido e com menos esforço. É o favor de Deus. Mais rápido, mais longe e menos esforço. Isso é graça, é um favor imerecido de Deus. E por que é tão importante entendermos isso? Pois só a graça produz justiça. Só a graça produz justiça. Nada mais que exista, nada mais que tenha, é capaz de produzir justiça. Por isso, o título da minha mensagem hoje é: a graça produz justiça. A graça produz justiça. Provavelmente essa vai ser a parte 1 de uma série de mensagens. Mas a graça produz justiça. E como eu quero trazer um estudo bíblico, eu quero copiar aqui o pastor Pio, a Luísa, e eu quero perguntar para vocês: vocês trouxeram o cérebro hoje? Porque vocês vão precisar da massa cefálica hoje para a gente poder estudar aqui o que Deus tem, os tesouros que Deus tem escondido a respeito deste assunto. A graça produz justiça. Como base para esse estudo, eu quero ler o capítulo 5, o versículo 21, Romanos 5, 21. Então, o último versículo do capítulo, que diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto diz: mesmo assim como a morte reinou, o pecado reinou pela morte, da mesma forma, da mesma maneira, a graça então reina pela justiça. Esse texto nos ensina que o pecado reina com morte e a graça reina com justiça. Você entende o que está escrito aqui? Diga não. Você quer entender? Diga sim. Então pergunta para mim o quê? O que está escrito aí? Esse texto nos ensina que tudo o que o pecado faz é para que as coisas terminem em morte. Tudo o que o pecado faz é para que as coisas terminem em morte. Nada que o pecado produz vai te dar prazer, vida, satisfação. Tudo o que o pecado faz é para que as coisas terminem em morte. Mas esse texto também está nos ensinando
que tudo que a graça faz, tudo que a graça produz, ela produz para que as coisas terminem em justiça. Tudo que a graça produz, ela produz para que as coisas terminem em justiça. Esse texto nos ensina que o pecado reinou na morte, pela morte, mas a graça reina pela justiça. Imagine comigo, imagine dois reinos. Nós vamos até o reino morte, existe um reino chamado morte. E nesse reino chamado morte, a lei coroou um rei chamado pecado. Mas também existe um lugar, um reino chamado justiça. E nesse lugar chamado justiça, a fé coroou um rei chamado graça. Tudo o que o rei pecado pode dar aos seus súditos, aqueles que participam do seu reino, é morte. Porque um rei só pode dar daquilo que tem no seu reino. Meu Deus! Um rei só pode dar daquilo que tem no seu reino. Se o pecado é rei num lugar chamado morte, o pecado paga com o quê? Com morte. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas existe um outro reino, o reino justiça. E tem um rei chamado graça. E esse rei chamado graça paga os seus súditos com justiça. É um rei que faz valer a justiça nas nossas vidas. A pergunta que fica é: se o rei graça só pode nos pagar e nos entregar justiça, o que é justiça? A palavra grega para justiça é a palavra dikaiosune, que num sentido amplo significa estado daquele que é como deve ser. Ou seja, no estado de justiça, ele é como deve ser. Não existe corrupção, não existe anomalia, não existe disfunção. Ele é perfeito, é o estado como deve ser. Foi criado para isso, possui essas características e vive como deve ser. Isso é justiça. O estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. É a doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Ou seja, justiça é ser como se deve ser, e Deus aprova quando se é como deve ser. Justiça é o padrão de vida chamado Jesus Cristo. Somente em Cristo Jesus somos como devemos ser. Somente em Jesus Cristo somos aprovados por Deus. É o estado perfeito, é poder estar na presença de Deus, é estar em Cristo, é estar no centro da vontade de Deus, é vida eterna. A justiça conduz à vida e à paz, sem condenação, sem culpa. O dom da justiça nos leva a reinar em vida. Justiça é o estado perfeito, é uma posição aceitável diante de Deus. E a graça produz justiça. Queridos, existe um padrão de vida chamado justiça. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o ser humano e colocou ele nessa posição chamada justiça. Uma posição onde o homem podia ter comunhão com Deus. Uma posição onde o homem é aceitável para Deus. Não é rejeitado por Deus, mas ele é aceitável por Deus. É uma posição onde nós reinamos em vida, onde o homem reina em vida. Comunhão, aceitável e reina em vida. Deus criou a humanidade e colocou a humanidade nessa posição, esse lugar de justiça. O homem no jardim, no Éden, estava em posição de justiça. Olha o que a Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse:
Sejam férteis, sejam fecundos, frutíferos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem e colocou o homem nesse jardim, o jardim no Éden. E nesse jardim, então, o homem podia ter comunhão com Deus. Comunhão é característica da justiça. O homem podia se relacionar com Deus porque o homem era imagem e semelhança de Deus. Ou seja, por ser imagem e semelhança, ele era aceitável por Deus. Se o homem não fosse imagem e semelhança de Deus e Deus o rejeitasse por essas características, Deus estaria rejeitando a si mesmo. Mas o homem, por ser imagem e semelhança de Deus, era aceitável diante de Deus. Então no jardim ele tinha comunhão, ele era aceitável diante de Deus, e Deus diz: sejam férteis, multipliquem-se, encham, sujeitem a terra. Isso significa que o ser humano foi feito para o governo, para o reinado. Então no jardim, o homem existia um padrão de vida chamado justiça. E no jardim o homem correspondia a esse padrão. Ele podia ter comunhão, ele era aceitável e ele reinava em vida. Ou seja, a justiça é você ser como deve ser. Ser aquilo que Deus criou para você ser. É por isso que não existe como eu e você tentarmos produzir isso para nós mesmos. Somente a graça, o favor de Deus pode produzir justiça nas nossas vidas. Com o pecado de Adão, com a transgressão de Adão, o homem perdeu isso. E ele foi colocado para fora do jardim. E ele já não revelava mais a imagem e semelhança de Deus. E agora ele já não podia mais reinar em vida. Ou seja, o homem foi colocado para fora da sua posição de justiça. Por causa do pecado de Adão, o homem perdeu isso. Mas queridos, em Cristo, pela graça de Deus, Deus nos chamou de volta para uma posição de justiça. Por causa da obra de Cristo Jesus, Deus nos chamou de volta para essa posição de comunhão, de sermos aceitos e de podermos reinar em vida. É o que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 17, onde diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um só e por meio de um só, pela ofensa de quem? Pelo pecado, pela transgressão de quem? Adão. Adão é esse um só. Se a morte reinou pela ofensa e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você percebe a importância dessas duas palavras aqui? Esse texto está baseado em duas palavras: graça e justiça. Aqueles que recebem a graça e a justiça reinam em vida. Aqueles que recebem a graça e a justiça participam da vida que Deus criou para nós. Somos como devemos ser quando recebemos a graça e a justiça. Eu falei que era um pequeno estudo bíblico hoje. Queridos, esse texto está nos ensinando, colocando a importância nessas duas palavras. Ou seja, a vida que Deus tem para mim e para você, a vida que Deus criou para mim e para você, a vida em Cristo Jesus está logo atrás dessas duas palavras, graça e justiça. Se você quiser saber o que Deus tem para você, você tem que procurar onde está a graça e a justiça. Ah, aqui estão a graça e a justiça. Ou seja, se eu passar por esse caminho chamado graça e justiça, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou aonde eu deveria estar. Eu sou como eu deveria ser. Eu estou na justiça de Deus. Graça e justiça produzem a vida que eu e você temos para receber em Cristo Jesus. Ao recebermos a graça e a justiça, estamos reinando por meio de Jesus Cristo. Agora Cristo Jesus se tornou o meu jardim. Cristo Jesus se tornou o meu lugar de comunhão com Deus. Em Cristo Jesus eu sou feito à imagem da nova criação. Ou seja, em Cristo Jesus eu me tornei aceitável por Deus.
Aquilo que me desqualificava já não me desqualifica mais. O pecado que reinava em mim já não reina mais. Agora eu participo de um reino novo, o reino da justiça, onde o rei é a graça e pela fé eu recebo. Cristo Jesus se tornou meu lugar de comunhão com Deus. Em Cristo Jesus eu fui feita a imagem da nova criação. Eu sou aceitável diante de Deus. Em Cristo Jesus eu sou rei e sacerdote. Sou chamado para frutificar, multiplicar, encher e sujeitar a terra. E isso só é possível, pois a graça produz justiça. Isso só é possível pela graça de Deus que produz justiça. Esse texto também nos ensina que as nossas obras, nós, no nosso próprio esforço, não conseguimos produzir justiça para nós mesmos. Nós nunca vamos, no nosso próprio esforço e pelas nossas obras, produzirmos e sermos bonzinhos e criarmos qualidades em nós mesmos suficientes para Deus nos aceitar. Nós nunca vamos ser bonzinhos suficientes pelo nosso esforço para Deus nos aceitar. Somente a graça produz justiça. Esse texto não diz aqueles que conquistaram a graça e a justiça reinam em vida. Esse texto diz aqueles que recebem a graça e a justiça reinarão em vida. Ou seja, não é baseado no seu esforço, é baseado no amor de Deus por você. Não é você que se faz justo, foi a obra de Cristo Jesus que justificou você. Esse texto está nos ensinando que nós só podemos reinar em vida através de Cristo Jesus, pela graça que produz a justiça. Graça e justiça, aqueles que recebem a graça e a justiça, reinam em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Agora preste atenção na leitura desse próximo texto, pois ele é bem explicativo. Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Percebe? Eu estou num lugar chamado Jesus Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você não é mais escravo do rei pecado. Ele está dizendo que existe alguém que te livrou da escravidão do pecado e te colocou no reino da justiça. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei, aquilo que as obras não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Aquilo que eu e você não podíamos produzir para nos livrar do pecado e da morte, isso Deus fez por nós. Aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Isso na graça, pelo favor, Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, a obra, as leis, a lei não provê justiça. Não provê justiça, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Tentar cumprir regrinhas não faz de você uma nova criação. A lei jamais aperfeiçoou coisa alguma, mas a graça provê justiça, a graça produz justiça, pois ela transformou pessoas carnais em pessoas espirituais. Aquilo que a lei não fez, Deus fez pela sua graça. Aquilo que a lei não pôde aperfeiçoar, não pôde libertar, não pôde transformar, Deus transformou pela graça.
Nós cantamos aqui, tem uma música que nós cantamos aqui, que diz assim: aquilo que a lei não fez, o meu Pai proveu. As obras, o esforço, a lei não pôde produzir justiça nas nossas vidas. Não nos fez ter comunhão com Deus, não nos fez aceitáveis diante de Deus e não nos levou a reinar em vida. Mas a graça de Deus, que Ele nos entregou, por favor, por amor, a obra de Cristo Jesus, ela nos fez ter comunhão com Deus, sermos aceitáveis por Deus e também reinarmos em vida. Você já ouviu esse exemplo, mas eu quero colocar ele em um outro ângulo. Imagine comigo que o filho de uns 8 anos de uma mulher é atropelado. Uma mulher solteira, mãe solteira. Aquele filho é atropelado por um motorista embriagado. E ela, naquele desespero, ela olha aquela situação, se torna super sensacionalista o negócio, super exposto àquele acidente. Os jornalistas então vêm para entrevistar aquela mãe e perguntam: mãe, como você se sente? O que você quer nesse momento? Aquela mãe sempre ela vai responder: eu quero que seja feita justiça. Ela por si só tem capacidade de produzir justiça? Não. Então o que ela está pedindo é por socorro. Da mesma forma, eu e você não temos capacidade de produzir justiça nas nossas vidas, e a graça de Deus é o socorro de Deus para mim e para você, porque a graça pode produzir justiça. Só a graça. Queridos, o cumprimento de regras, de doutrinas não nos faz justos, mas receber a graça de Deus sim. Somente a graça produz justiça. Aleluia. Isso é bom demais. É essencial, é libertador, é transformador. A graça de Deus produz justiça e somente a graça. Em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, a Bíblia nos ensina o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pelas obras, não, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele te fez justo e pela fé você recebe essa verdade. A graça de Deus morreu no seu lugar, assumiu o seu pecado, foi sepultado, venceu a morte, ressuscitou, foi assunto aos céus, e por causa da obra dele, ao cremos na obra dele, nós nos tornamos justos. Ao recebermos o favor de Deus pela fé, a graça de Deus pela fé, nós recebemos a verdade de que fomos justificados por Deus. Como isso é possível? Pela graça. A graça faz valer a justiça, não as nossas obras. Não tente produzir justiça com as suas mãos. Nosso papel é crer e receber a graça e a justiça em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 22 a 26 diz assim: é a justiça de Deus mediante as obras. É a justiça de Deus mediante a lei. É a justiça de Deus mediante as regras. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Queridos, a sua fé serve única e exclusivamente para uma coisa: crer em Cristo Jesus. A fé não serve para mais nada. A fé serve para crer em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus eu estou no lugar de justiça, e em Cristo Jesus eu tenho a vida abundante, em Cristo Jesus eu tenho vida eterna, em Cristo Jesus eu tenho paz, em Cristo Jesus eu tenho vida, em Cristo Jesus eu tenho alegria, em Cristo Jesus. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, mediante a fé na minha casa nova, é isso? Mediante a fé num carro, é isso? Mediante a fé num emprego, é isso? Não, a fé é para crer em Cristo Jesus.
A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Não há distinção de pessoas, não há divisão entre pessoas, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados por um preço, sendo justificados pelo pagamento, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo futuro, no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo é aquele que, pela graça, creu na obra de Cristo Jesus. Justo é o que crê em Cristo Jesus. Por isso eu quero convidar você a dizer: eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora você diz como quem crê: eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, Jesus Cristo é a graça de Deus que produz justiça. Jesus Cristo é a graça de Deus que nos fez justos. Cristo Jesus é o Verbo que se fez carne. Cristo Jesus é a graça de Deus que veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele morreu na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele foi colocado no madeiro, pendurado no madeiro, Ele foi sepultado. Um justo morreu pelos injustos, alguém perfeito realizando uma obra perfeita para salvar pessoas imperfeitas. Graça, favor. Ninguém podia comprar, ninguém poderia reproduzir os resultados da obra de Cristo. Somente o santo pelos impuros. Ele morreu para sermos justificados. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele nos deu o presente de sermos reconciliados com o Pai Celestial, de sermos aceitos em sua presença, sem culpa, sem condenação, sem medo, com a dívida quitada, com a consciência limpa. Ele nos deu a possibilidade de sermos comunhão com Deus, de sermos aceitados por Deus, de sermos aceitos por Deus, de podermos reinar em vida. Queridos, através da obra de Cristo Jesus, da graça de Deus, Ele nos deu todas as bênçãos. Deus deu as bênçãos, Deus não vende bênçãos. Deus nos concedeu por sua graça um lugar na sua casa. Pela graça existe um lugar na casa do Pai para mim e por você, pois a graça produz justiça. A graça produz justiça. E para concluir, eu quero ler o texto de Salmos, capítulo 89, versículo 14. E o salmista é perfeito na sua fala, na sua descrição. Tem muito conteúdo ali, mas nós vamos focar em duas palavras. Quais? Graça e justiça. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Justiça e direito, justiça e verdade são os fundamentos do trono. Justiça e direito são os fundamentos do trono de Deus. Graça e verdade te precedem. Antes da justiça chegar, a graça se manifesta. Vocês estão entendendo?
O que significa preceder? Significa chegar à frente, ir à frente. Ou seja, justiça é característica do trono de Deus, da comunhão de Deus, de estarmos na presença de Deus. Mas antes de podermos estar na comunhão com Deus, a graça veio e nos alcançou. A graça veio e precedia o trono de Deus, a comunhão com Deus. Graça e verdade precedem a comunhão, o trono de Deus. Graça e verdade são características do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, esse texto está nos ensinando que a graça produz justiça. Que sem a graça, sem o favor de Deus, nós jamais ocuparíamos um lugar de justiça. Sem a graça, sem o favor de Deus, nós jamais viveríamos uma vida sem culpa, sem condenação, uma vida de consciência limpa. Nós jamais seríamos aceitos e teríamos comunhão com Deus, jamais reinaríamos em vida, jamais seríamos chamados filhos de Deus, porque só a graça produz justiça. Eu quero pedir que você se coloque em pé. Eu quero perguntar: quantos aqui são gratos pela graça e pela justiça de Deus? Quantos são gratos pela obra de Cristo Jesus? Quantos são gratos porque somos aceitos diante de Deus? Quantos são gratos porque somos chamados uma nova criação? Quantos são gratos porque podemos reinar em vida? Quantos são gratos, pois a graça produz justiça? Se você é essa pessoa grata, eu quero convidar você a dar o seu melhor aplauso. Eu quero convidar você a dar o seu melhor grito. Eu quero convidar você a dar o seu melhor louvor. A graça produziu justiça nas nossas vidas. Hoje temos comunhão com Deus. Hoje somos aceitos diante de Deus. Senhor, receba a nossa adoração. Receba o nosso aplauso. Receba o nosso louvor. Nós te amamos, Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sim, Senhor. Pai Celestial, nós recebemos a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Nós recebemos a obra de Cristo Jesus. Nós recebemos o seu amor, nós recebemos a sua perfeição, e hoje nós sabemos, nós somos a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Nós estamos e vivemos como devemos ser, nós estamos no lugar perfeito, nós temos comunhão com o Senhor, nós somos aceitáveis diante de Deus, nós temos a possibilidade de reinarmos em vida, única e exclusivamente pela obra de Cristo Jesus. Continuem abençoados.